Olá, Integra amigos, tudo bem? O meu nome é Diego e hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a energia do nosso pai e da nossa mãe. Então hoje a gente vai conversar um pouco nesse vídeo sobre as nossas relações de origem. Então, pessoal, o que são as nossas relações de origem, né? Todos nós viemos de algum lugar, certo? Todo mundo concorda comigo? Nós viemos de algum lugar, nós temos uma origem. E qual foi a forma que Deus, que o universo, que a natureza encontrou para que a vida chegasse até nós? Para que recebêssemos esse presente, o maior presente que nós temos, que nós recebemos, que foi a vida. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir de um pai e de uma mãe. Então, nós estamos totalmente conectados a essa origem paterna e materna. Quando a gente começa a estudar o processo de autoconhecimento, a gente começa a mergulhar na expansão de consciência, nós queremos evoluir espiritualmente, nós queremos limpar toda aquela mochila pesada que a gente carrega, a gente quer limpar, a gente quer esvaziar, nós queremos sentir mais liberdade, mais alegria, mais leveza, enfim, mais amor. Só que como que eu vou vibrar alto? Como que eu vou elevar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, se eu ainda não estou enraizado, conectado, se eu não estou recebendo a energia que veio das minhas origens, a energia que foi transmitida pelo meu pai e pela minha mãe. Então, gente, dentro do processo de autoconhecimento, é muito comum a gente olhar para a relação com o pai e com a mãe e essa parte, esse degrau, imagina que o autoconhecimento é uma escada bem grande, é um processo, e um dos degraus para que eu suba essa escada é olhar para a minha relação com meu pai e com a minha mãe. No entanto, ao olhar para isso, eu não estou olhando exatamente para a relação que eu tenho com eles hoje, ou seja, talvez meus pais nem estejam vivos, talvez eu tenha sido adotado, talvez tenha acontecido algo que fez com que nós não nos falemos atualmente. Enfim, não importa a história, não importa a experiência que eu estou vivenciando hoje. O mais importante desse processo todo é eu ter clareza de que foi o meu pai e a minha mãe biológicos que me deram a vida, que me deram esse presente. Quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, para as minhas origens, com esse olhar, com essa consciência um pouquinho mais expandida, eu estou saindo do julgamento. Eu não estou julgando se eu fui abandonado, se eu fui largado em algum lugar, se eles não me criaram, se o meu pai me bateu, se houve traição no casamento deles. Eu não estou julgando nada. Dentro do autoconhecimento, da expansão de consciência, a gente não vai julgar nada. Porque quem julga é o nosso ego. Quem julga é a nossa mente controladora. O nosso ser infinito, a nossa consciência expandida, ela não julga. Ela observa. Tudo que foi do jeito que foi. Tudo foi do jeito que tinha que ser. Eu não vou entrar no julgamento do meu pai, da minha mãe, da minha infância. Não. Então, quem está assistindo esse vídeo já está conectado, já está na sua evolução espiritual, já está no seu processo de autoconhecimento, dentro da sua particularidade, da sua individualidade. Então, a consciência que a gente quer trazer para vocês nesse vídeo é: quando não estamos no julgamento... Vai, Dodó. Pode ir embora. Chama, Ber. Vem, Dodó. Vai lá, Dodó. Banana. Vem, Dodó. Tá, deixa eu ver. Ber, ela foi. Ela foi. Vem, Dodó. Banana, Dó. Vem, Dodó, vem. Vem, neguinha. Tchau. Tô indo. Que merda, cara. Já na rua. Tchau. Pessoal, uma forma que funcionou muito comigo
para eu diminuir os meus julgamentos, para a energia do meu pai, para a energia da minha mãe. Apesar de a gente não ter grandes conflitos, de não ter nenhuma questão muito importante para ser trabalhada, a gente sempre tem uma coisinha ou outra, sabe? Ou a gente sente que eles nos olham diferentes, ou eles criam muita expectativa, ou a gente cria expectativas em relação a eles, ou a gente em algum nível quer salvá-los. Sempre tem alguma energia, sempre tem alguma distorção que a nossa mente acaba criando, né, em relação ao nosso pai e à nossa mãe. O que funcionou na minha vida? O que funcionou muito na vida do Murilo também? Vocês já pararam para refletir que o nosso pai e a nossa mãe, em essência, no caso, na origem, eles são apenas duas células? Então, se a gente parar para refletir, vejam se faz sentido, né? O nosso pai, ele seria uma célula, ele seria um espermatozoide, certo? O espermatozoide que fecundou a célula da nossa mãe, que é um óvulo, né? Então, quando eu olho assim para essa energia de um espermatozoide e de um óvulo, de uma célula do meu pai, uma célula da minha mãe, a junção das duas células resultou em mim, na minha vida, ok? Então, quando eu paro quando a minha mente, meu ego, né, minha mente limitada, controladora, ela quer criar alguma história para que eu julgue meu pai ou a minha mãe, automaticamente vem para a superfície da minha mente, automaticamente eu trago essa informação. Será que faz sentido eu julgar um espermatozoide e um óvulo? Será que faz sentido eu julgar as duas células que me deram o maior presente, que foi a vida? Ou não? Ou será que bastaria eu honrar e agradecer? Eu sou grato a esse espermatozoide e a esse óvulo. Eu sou grato à célula do meu pai e à célula da minha mãe. Gente, no processo de autoconhecimento, trabalhar a energia do pai e da mãe é fundamental. E quando isso que eu estou falando aqui, quando isso verdadeiramente é integrado no nosso coração, muitas coisas mudam. Porque, como eu falei anteriormente, a forma como a gente enxerga o nosso pai e a nossa mãe é a forma como a vida vai me enxergar. Então, se em algum nível eu ainda estou julgando meu pai ou a minha mãe porque eu tenho uma sensação de abandono, eu julgo porque eu acho que eles poderiam ter feito mais, porque eles não me deram o que eu quis, enfim, como que a minha vida vai me olhar? Sempre sob essa perspectiva da falta. Eu vou estar sempre em falta, é como se eu fosse incapaz. É como se eu fosse rejeitado pelas pessoas o tempo todo, porque é a vibração que eu estou sustentando no meu campo, né? A gente já falou aqui em vídeos anteriores sobre campos de energia. Então, se eu tenho julgamentos para o meu pai e para minha mãe, o meu campo de energia está emanando essa vibração e ele vai magnetizar mais dessa mesma energia. Quando eu tenho total clareza e consciência que são duas células que são as origens da minha vida e, portanto, não faz o menor sentido, tendo esse conhecimento hoje, eu julgar um espermatozoide e um óvulo, a minha vida começa a fluir com facilidade, alegria e glória. Percebam a energia, vejam se faz sentido para vocês. Como seria vocês fazerem esse exercício diariamente? De quando vier alguma coisa, quando emergir alguma questão, para que vocês precisem julgar o pai e a mãe, vocês lembrem disso que a gente está conversando aqui. São apenas duas células. Não tem sentido lógico eu julgar duas células, ok? Eu quero propor, no final desse vídeo aqui, um exercício, tá? Um exercício relacionado à energia do nosso pai e da nossa mãe. E como que é esse exercício? Ele é muito simples, tá? Eu vou pedir para cada um de vocês selecionar na sua casa ou no seu trabalho 2 objetos. Pode ser qualquer coisa, podem ser 2 cristais, pode ser algum bonequinho, pode ser algum Buda, pode ser qualquer coisa, pode ser caneta, o que vocês tiverem aí para representar, pode ser pulseirinha, para representar. Um vai ser o pai, e o outro vai ser a mãe.
Caso alguém que esteja assistindo esse vídeo foi adotado, né, não conviveu com seus pais biológicos, você pode fazer o exercício duplicado. 2 objetos para o pai biológico e o pai que te criou, e 2 para sua mãe, né? Caso seja esse o seu caso. Um objeto vai ser a sua mãe biológica, um vai ser a sua mãe que te criou, certo? Por que a gente pode fazer esse exercício, né? Por que ele é efetivo? Eu fiz na minha vida e até hoje eu tenho alguns vasos, eu faço com as plantinhas, né? Então eu tenho alguns vasos de plantas, então eu tenho um vaso maior que são os meus ancestrais, eu tenho um vaso um pouco menor que é o meu pai e a minha mãe, eu tenho outro vaso que é a minha irmã, enfim. Eu coloquei em cada vaso, cada vaso representa alguém ou uma energia do meu sistema familiar. A ideia é que diariamente vocês olhem para esses objetos. Então, eu vou pegar, digamos que seja uma pulseira. Uma pulseira vai ser o meu pai, uma pulseira vai ser a minha mãe. Todos os dias eu vou olhar para essas pulseiras. É como se eu estivesse cuidando dessas pulseiras. Como se eu estivesse verdadeiramente me conectando à energia dessas pulseiras. E ao me conectar com essa energia, ao cuidar disso, ao olhar para isso, ao tocar nisso, eu estou me conectando à energia do pai e da mãe, que é a minha energia de origem, a minha energia de ancestralidade, certo? E, gente, o Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele tem uma frase muito bonita que é: você é o sonho de todos os seus antepassados. Então, se hoje a gente está aqui conversando através desse vídeo, é porque os nossos antepassados já viveram muitas coisas. Eles passaram por diversos desafios também para que a vida chegasse em nós, para que aquele espermatozoide fecundasse aquele óvulo e a vida chegasse aqui, no aqui e agora, onde a gente está nesse exato momento, certo? Então, façam esse exercício, se for leve para vocês, se for verdadeiro, e depois coloquem aqui nos comentários como que está funcionando isso para você. Como que é todos os dias olhar para isso, cuidar desses objetos e principalmente se conectar à energia do seu pai e da sua mãe sem nenhum julgamento. Digamos que eu estou usando as pulseirinhas, um é o pai, um é a mãe. Vai fazer sentido eu julgar as minhas pulseiras? Vai fazer sentido eu falar mal das minhas pulseiras? Ou faz muito mais sentido, ou é muito mais expansivo para a minha vida eu cuidar dessas pulseiras, eu me conectar ao amor dessas pulseiras, eu me conectar à força, à coragem, à determinação, à liberdade dessas pulseiras. Eu acho que faz muito mais sentido, né? É muito mais grandioso, mais expansivo. Então, se você está aqui assistindo esses vídeos, é porque você já está no processo de autoconhecimento. É porque você já despertou para uma nova consciência. E olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos ancestrais, para os nossos antepassados, com essa energia mais leve, de honra, de gratidão, isso muda tudo. Isso muda totalmente os rumos da nossa vida, tá bom? Então esse é o vídeo sobre as nossas relações de origem e depois faça a meditação que está sendo sugerida também no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração e gratidão por ter assistido.